O que nós vimos é que, pela nossa experiência, percebemos que as empresas estão cada vez mais preocupadas com as suas estratégias de employer brand. E porquê? Porque elas sabem que é muito importante eu perceber qual é a minha proposta de valor, não é? E comunicar a minha proposta de valor para conseguir chegar às pessoas certas. Quando se trata de Employer Brand Research, é um estudo global que é feito em Portugal pelo 7º ano consecutivo. Este estudo vem questionar sobre a atratividade das 150 maiores empregadores em Portugal e é um estudo muito interessante porque, na verdade, é um estudo sobre percepções. O que é que isto significa? Como é sobre percepções, na verdade, eu estou a responder sobre uma empresa para a qual eu posso nunca ter trabalhado e, portanto, os resultados são aqui muito interessantes. O que é que este estudo nos diz? Este estudo vem nos dizer quais é que são os critérios mais atrativos na escolha de um empregador, aquilo que nós chamamos os EVPs. E aquilo que nós fazemos é questionar as pessoas sobre os 150 maiores empregadores em Portugal e questionamos as pessoas sobre se conhecem a empresa e, em relação às empresas que as pessoas dizem conhecer, depois questionamos sobre estes critérios, sobre aqueles em que eles são melhor percepcionados. Quais é que são as principais conclusões do estudo deste ano? Este é o 7º ano em que o estudo é feito em Portugal e, portanto, aquilo que nós vimos é que os critérios não diferem assim tanto. Os critérios que estão no topo são sempre aqueles que vão estando no topo ao longo dos últimos anos. Este ano nós vimos, tal como sempre, o critério do salário e benefícios em primeiro lugar. Depois temos aqui um empate. Na verdade, este top este ano não é um top 3, é um top 5, porque temos aqui um empate entre os vários critérios. Em segundo lugar, temos o critério da conciliação vida profissional e vida pessoal, empatado com o critério do ambiente de trabalho e depois, em terceiro lugar, temos novamente um empate entre a progressão de carreira e a estabilidade. É muito interessante perceber este segundo lugar da conciliação, é algo que se tem vindo a falar sempre. É um EVP que está no topo desde sempre e que ganhou aqui uma importância ainda maior nesta fase de pandemia, em que as pessoas colocaram um bocadinho em perspectiva o que é que era o seu trabalho e qual era o papel que o trabalho tinha nas suas vidas pessoais e como é que, na verdade, conseguiam conciliar as duas coisas. E depois acho também muito interessante ver como o tema da progressão de carreira tem vindo a ser cada vez mais falado e cada vez mais importante. E aqui, quando falamos em progressão de carreira, falamos também, não é só eu estou a progredir na minha carreira, eu estou a crescer, mas eu estou também a querer desenvolver as minhas competências. Muito aqui o tema do upskilling e do reskilling tem sido cada vez mais uma componente e uma tendência nas empresas e nos trabalhadores também. Uma outra coisa que eu acho que é muito interessante de destacar é nós percebermos também como é que as diferentes gerações olham para estes diferentes critérios. Porquê? Porque nós hoje em dia temos várias gerações a conviver numa mesma empresa, que era uma coisa que não acontecia há uns anos atrás, não é? Agora eu vejo uma pessoa de 24 anos a trabalhar lado a lado com uma pessoa de 45 num mesmo projeto, não é? E trabalham literalmente lado a lado, têm o mesmo contributo para aquele projeto. E, portanto, isto traz-me aqui também desafios enquanto empresa, como é que eu, enquanto empresa, desenvolvo a minha proposta de valor que consiga, na verdade, agradar, entre aspas, não é, a todas estas diferentes gerações. Aquilo que nós vimos é que a conciliação é importante para todas as diferentes gerações, mas depois temos aqui critérios como a progressão e a estabilidade que diferem também consoante as diferentes gerações. Um outro destaque que é sempre é um ponto muito importante, o salário e benefícios não pode ser ignorado, não é? Como é óbvio, mas o salário e benefícios não pode também ser a proposta de valor da empresa, porque eu tenho que ir além disto, não é? O salário só por si é algo que está inerente à relação contratual de qualquer empresa, não é? E, portanto, a minha proposta de valor enquanto empresa tem que ir muito além disto. Falando agora das marcas que estão no ranking, quais são assim os destaques que nós podemos ter este ano? Nós este ano temos um top 3 muito interessante, de setores completamente diferentes. Temos um número 1 do setor de FMCG e indústria alimentar, um segundo do setor das tecnologias da informação e consultoria e um terceiro do setor da indústria. Eu acho que é muito interessante nós termos, porque na verdade
podemos compilar tudo no mesmo setor, não é? Mas não, e temos esta diferença. Por exemplo, no primeiro lugar, uma Delta. A Delta, eleita pelo segundo ano consecutivo como a empresa mais atrativa para trabalhar, é uma empresa que nós vimos que fomenta muito a relação com as suas pessoas, e um dos critérios que as pessoas mais identificam na Delta é precisamente esse ambiente de trabalho. Depois, se olharmos para o segundo lugar, a Farfetch, aqui começou como uma startup, não é? Vemos aqui o conteúdo de trabalho como sendo um dos mais referenciados pelas pessoas que responderam em relação à Farfetch. E depois, em terceiro lugar, temos uma indústria. Temos a Bosch, uma empresa do setor da indústria, não é? Como é que este setor da indústria também pode ser atrativo para trabalhar, e muito percebido também aqui pelo tema da estabilidade. É muito interessante nós percebermos, movermos aqui neste mundo dos talentos, de o que é que na verdade torna uma empresa mais atrativa para trabalhar, e como é que estes diferentes setores e estas diferentes empresas trabalham a sua estratégia de employer brand para conseguir precisamente chegar a estas pessoas. As empresas estão cada vez mais preocupadas com as suas estratégias de employer brand, porque elas sabem que é muito importante eu perceber qual é a minha proposta de valor para conseguir chegar às pessoas certas, e, portanto, as empresas têm muito que promover este tema da conciliação vida pessoal e vida profissional. E depois o tema também do desenvolvimento, não é? O desenvolvimento de competências, e isto não é uma coisa que se desenvolve de um dia para o outro, não é? Que se constrói de um dia para o outro. É uma relação de confiança que eu vou também estabelecendo com os meus colaboradores e com todas as pessoas com quem eu lido diariamente enquanto empresa. Nos últimos anos tem-se falado muito do tal de Great Resignation, mas agora fala-se no Great Retention, não é? Esta questão da retenção. Acreditas que 2022 vai ficar marcado por este Great Retention? A Great Resignation veio claramente para ficar. Aquilo tudo que nós vivemos nos últimos anos fez com que as pessoas parassem e pensassem, não é? Do que é que eu quero para a minha vida, o que é que eu quero para a minha vida profissional e o que é que eu quero para a minha vida pessoal. Eu acho que agora aqui o grande desafio é como é que eu retenho estas pessoas, sendo que eu agora tenho que pensar tudo de forma diferente, não é? Portanto, eu acho que sim, faz todo o sentido falar de Great Retention. Porquê? Porque eu tenho que olhar para as minhas pessoas, eu não posso estar só a olhar para fora e a fazer trabalho para atrair as pessoas de fora, não é? Eu preciso de olhar para dentro, para a minha estratégia, para as minhas pessoas, ouvir também o que as minhas pessoas querem e o que as minhas pessoas precisam para conseguir mantê-las comigo, não é? E isso tudo faz parte de uma estratégia de employer brand.